com o objetivo aqui de fixar um pouquinho melhor tudo aquilo que a gente vem discutindo na calorimetria, principalmente no que diz respeito às mudanças de estado físico, eu vou fazer com vocês um exercício que eu enquadraria na categoria de exercício fácil, desde que você fique atento quanto a algumas recomendações que eu havia dado nas aulas anteriores e agora eu vou repetir nessa videoaula. E esse exercício ele começa mais ou menos assim. O diagrama abaixo representa a variação da temperatura de uma substância líquida de massa 20 gramas, inicialmente a 0 graus Celsius, em função do calor por ela absorvida. Portanto, aqui nós temos uma substância que está no estado líquido e a massa dela é de 20 gramas. E eu peço para determinar essas quatro coisas que aqui estão. A temperatura de ebulição, o calor específico no estado líquido, o calor latente de vaporização e o calor específico na fase gasosa. Segundo recomendações que eu havia dado na videoaula que dizia respeito às curvas de aquecimento e resfriamento, como é o caso, este é um diagrama da temperatura em função da quantidade de calor absorvida, que poderia ser enquadrado naquele gráfico de curva de aquecimento, pois a substância tem a sua temperatura aumentada. Você tem que ficar atento quanto àquilo que está acontecendo em cada trecho do gráfico. Eu havia mencionado que sempre o primeiro trecho do gráfico representa o estado físico inicial. A substância está inicialmente no estado líquido. No estado líquido, eu havia colocado um S aqui, é força do hábito, já que a maioria dos exercícios menciona que a substância está inicialmente no estado sólido. Não é o caso porque ela está inicialmente no estado líquido. Então eu vou representar um L aqui para indicar que esse primeiro trecho do gráfico corresponde à substância no estado líquido. Perceba que a quantidade de calor evolui de 1000 para 3000, mas a temperatura fica estagnada em 80 graus. Esse trecho do gráfico sugere, portanto, que a substância está mudando de estado físico. Está mudando do estado líquido para o estado gasoso. E nesse terceiro trecho do gráfico, como a temperatura volta a subir, eu posso colocar que a substância está inteiramente no estado gasoso. E aí é só a gente ficar atento para resolver o item A. O que é a ebulição? A ebulição é um termo que é utilizado para a transição um pouco mais acelerada do estado líquido para o estado gasoso. Transição esta que está acontecendo nesse trecho do gráfico, onde a temperatura correspondente é de 80 graus Celsius. Nessa situação, a temperatura de ebulição não se calcula, se olha no gráfico. A temperatura de ebulição, que é a transição do estado líquido para o estado gasoso, está acontecendo nesse trecho, onde a temperatura correspondente é de 80 graus Celsius. Simples assim, o item A já foi para o saco. No item B, pede-se para determinar qual é o calor específico dessa substância quando ela ainda está no estado líquido. Para fazer esse tipo de cálculo, eu vou recorrer à fórmula do calor específico, que é essa aqui, quantidade de calor dividido pela massa e pela variação de temperatura. Aqui, se eu vou determinar o calor específico da substância no estado líquido, eu devo saber qual foi a quantidade de calor fornecida à substância no estado líquido. Veja que o estado líquido começou aqui e ele terminou aqui. Então, daqui até aqui, foram fornecidas, desse ponto inicial até o ponto final, foram fornecidas 1000 calorias. Esta é a quantidade de calor que eu devo utilizar nessa conta. Aí eu vou dividir por ele que representa a massa não está no gráfico, a massa foi extraída dos dados do problema, que vale 20, e aí eu devo multiplicar pela variação de temperatura que a substância foi submetida no estado líquido. O estado líquido começou aqui, onde a temperatura é de 0 graus Celsius, e terminou aqui, onde a temperatura é de 80 graus Celsius. Como a temperatura passou daqui para cá, a temperatura final, portanto, é de 80 graus e a temperatura inicial é de 0. Daqui nós tiramos que 1000 sobre, é só a gente fazer umas continhas agora, né? O 1000 dividido pelo 20 vezes 80, que dá 1600. Eu posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Isso aqui é a mesma coisa que 5 dividido por 8, já que 10 e 16 são ambos divisíveis por 2. E aí eu posso fazer uma estimativa
da razão entre 5 e 8. Isso aí dá aproximadamente 0,6 calorias por grama grau Celsius. Esse é um valor aproximado, por isso que eu vou colocar o sinal de igual com um tio em cima, já que esta não é uma divisão exata, pelo menos no primeiro passar de olhos. Este é o calor específico da substância no estado líquido, e aí eu vou avançar para aquilo que o item C me pede. O item C começa assim: qual é o calor latente de vaporização? O calor latente de vaporização, ele aparece, que é representado pela letra L, né? Esse tal de calor latente de mudança de estado aparece na fórmula do que mole. A vaporização, lembrem, é a transição do estado líquido para o estado gasoso. Transição essa que está acontecendo nesse trecho aqui, ó. A transição do líquido para o gasoso começa nesse ponto e termina nesse ponto. Vejam que desse para esse ponto, a quantidade de calor absorvida passou de 1000 para 3000. De 1000 para 3000 calorias foram absorvidas, portanto, 2000 calorias. Isso aqui vai ser igual a M, que é a massa da substância, equivale a 20 gramas, vezes o L, que é o próprio calor latente de vaporização que a gente vai determinar. Daqui eu tiro que a razão entre 2000 e 20 dá o calor latente de vaporização. Eu posso simplificar esses dois termos e chego à conclusão que o calor latente de vaporização é o resultado da divisão de 200 por 2, e isto dá 100 calorias por grama, que é a unidade adequada para se expressar o calor latente de vaporização nesse caso. E finalmente, no item D, pede-se para determinar qual é o calor específico na fase gasosa. Ô professor, mas isso a gente já tinha calculado lá no item B. Eu calculei o calor específico da substância no estado líquido. Nem sempre o calor específico no estado líquido vai ser igual ao calor específico na fase gasosa, e é isso que a gente vai descobrir agora. O calor específico na fase gasosa vai ser calculado pela mesma fórmula, pelo mesmo procedimento que eu adotei para resolver o item B. Só os dados serão um pouco diferentes. Vejo que no meu gráfico a fase gasosa começou aqui e terminou aqui. Desse ponto, onde a quantidade de calor é de 3000, para esse ponto, onde a quantidade de calor é de 4000, de 3000 para 4000, nós tivemos uma variação de 1000 calorias absorvidas. Aí eu vou dividir pelo M, que representa a massa da substância, naturalmente 20 gramas. Eu vou tirar essas 20.000 calorias para vocês não pensarem que por algum motivo extraordinário eu coloquei aqui a unidade. Vou colocar somente um número. Repetindo, a massa da substância é de 20 gramas, a variação de temperatura também vai ser diferente. Percebam que o estado gasoso começou aqui, onde a temperatura é de 80, e terminou aqui, onde a temperatura é de 120. De 80 para 120, houve uma variação de 40 graus. Mas eu vou colocar aqui bem detalhadamente para que todos possam compreender o que eu estou fazendo. 120 menos 80. 120 é a temperatura final e 80 representa a temperatura inicial. Agora eu vou trabalhar um pouquinho com a matemática aqui. A gente vai ter 1000 dividido por 20 vezes 120 menos 80 é igual a 40. Daqui nós tiramos que 1000 dividido por 800, posso simplificar esses zeros. Esta sim é uma divisão que vai dar o número exato. 10 dividido por 8 é exatamente 1,25 calorias por grama grau Celsius. Este é o valor do calor específico da substância quando ela se encontra no estado gasoso. Deixa eu só ver se não fiz nenhuma bobagem, porque geralmente o calor específico ele dá um número menor do que 1. Isso não significa que seja impossível de dar mais do que 1. É possível, mas não é comum. Deixa eu ver, de 3.000 para 4.000 foram 1.000, a massa é 20. 120 menos 80, 40. 800, é isso aí. Então acho que eu não me enganei não. Por hora é isso que eu tenho para dizer para vocês sobre esse exercício, que é um exercício, convenhamos, não envolve uma matemática tão extensa, é um mero exercício onde a gente extrai algumas informações do gráfico,
desde que você tenha o devido cuidado de identificar o que está acontecendo em cada um desses trechos do gráfico. Então era isso, moçada.